Comunicação e comportamento interpessoal. Continuação do capítulo 1. As especificidades da comunicação. Tópico 1.7. Meios de comunicações. Conhecer a influência sobre o processo de comunicação é extremamente importante para que se possa obter boa comunicação nos ambientes de nosso convívio. É também importante considerar os tipos de comunicação: verbal, não verbal, explícita, implícita, e os canais de comunicação, formais e informais. A comunicação verbal, com o uso de palavras, pode envolver maior ou menor grau de diálogo. É unilateral quando a comunicação acontece de cima para baixo, sem regresso do destinatário ao emissor. Ou bilateral, se a informação passa em ambos os sentidos, do superior ao subordinado e vice-versa, formando um ciclo contínuo de mensagem-resposta. A comunicação não verbal é a transmissão de mensagens por meios que não utilizam as palavras. O propósito desse tipo de comunicação é exprimir os sentimentos por trás de uma mensagem. Esta ocorre por vários meios, tais como ambiente, espaço físico, em que a mensagem ocorre, atitude física, posição do corpo, postura, gestos da mão, expressões faciais, que comunicam a atitude do emissor em relação ao receptor ou mensagem, apresentação pessoal, vestuário, adornos e aparência, e outras formas implícitas de comunicação. A comunicação explícita é a que se percebe por meio das palavras, dos símbolos. A comunicação implícita são as implicações captadas pela maneira de transmitir a mensagem. Quanto à forma de transmitir a mensagem, a comunicação pode ser oral, coloquial, mais ágil, ou escrita, maior precisão. A escolha de uma forma ou outra dependerá do tempo, do custo e da importância da mensagem e das preferências pessoais, das habilidades individuais e dos recursos do emissor. A comunicação formal é aquela enviada, transmitida e recebida por meio da hierarquia, cadeia de comando. A comunicação informal é a mensagem que circula fora dos sistemas convencionais. Os canais formais de comunicação são os caminhos oficiais para o envio de informações dentro e fora da organização. São também meios de se enviar mensagens, publicações como boletins e jornais, reuniões, memorandos escritos, correio eletrônico, quadro de avisos tradicionais e informativos mais elevados. Os canais informais são a rede de comunicação não oficial que complementa os canais formais. A chamada rádio corredor é o canal de comunicação mais importante, pois se refere aos caminhos tortuosos que distorcem a informação. Esse canal de comunicação pode ser usado propositalmente para disseminar informações ao longo das linhas informais. Hugenin, 2012. A rádio corredor é o principal meio de transmissão de boatos e pode criar sérios problemas. Boatos podem ser prejudiciais à moral e à produtividade. Hugenin, 2012. A comunicação espontânea pode ocorrer no bar, perto da praça, nos corredores e no elevador. Não se deve ter preconceito em utilizar os canais informais de comunicação, pois, muitas vezes, é por meio deles, ou seja, da informalidade de um encontro, que é possível coletar valiosas informações. Encontros não programados entre superiores e subordinados podem configurar um canal de comunicação informal eficiente e eficaz. Os superiores eficazes não restringem suas comunicações às reuniões formais. Eles coletam também informações valiosas durante encontros casuais. Carvalho, 2012. Apesar do avanço das tecnologias e das redes sociais, o contato direto ainda é o melhor e mais eficaz meio de comunicação. Existem comportamentos, voluntários ou involuntários, que somente são vistos pelo contato direto, como, por exemplo, aparência física, gestual, contato visual, cruzamento dos braços, sorriso, postura, movimentos corporais, expressão facial e vestimenta. Indivíduos não se comunicam somente por palavras, mas também pelo movimento do corpo. Fazer contato visual e se inclinar também representam abertura para ouvir o outro. Assim como cruzar os braços, por exemplo, indica posição defensiva na maioria das vezes. Estamos tentados a tocar com frequência as pessoas com quem temos mais intimidade ou de quem gostamos mais. Todos esses comportamentos são exemplos de linguagem corporal.
Quando o meio de comunicação se dá por contato direto, além da linguagem verbal, os envolvidos no processo experimentam também a linguagem corporal, um tipo de linguagem não verbal. Em geral, a linguagem corporal fornece informações que os outros meios não têm condições de passar. O tom de voz também pode indicar vários sentidos na mensagem expressa. Imagine, por exemplo, que há várias entonações que podem ser dadas à pergunta: quem é o responsável? Algumas pesquisas indicaram que, em muitos casos, a expressão facial, a linguagem corporal e a entonação correspondem a 90% do conteúdo da mensagem. E as palavras, apenas 10%. Lacombe, 2012. Mintzberg, 1973. Realizou um estudo o qual mostrou que um dirigente, supervisor, gerente, ocupa 2/3 da sua atividade profissional com trocas verbais com seus chefes, subordinados, colegas de outras áreas e pessoas de fora da instituição. Esse estudo tem se mostrado válido ainda nos dias de hoje. Assim, o uso da palavra é o instrumento de gestão por excelência do dirigente e seu meio privilegiado de entrar em contato com os outros para obter resultados. Lacombe, 2012. Observe a figura 5 e diga qual a sua impressão sobre ela. Figura 5. Comunicação não verbal. Os contatos diretos ocorrem em palestras, encontros pessoais, conversas formais ou informais, grupos de trabalho, reuniões formais periódicas, conversas no almoço, encontros fortuitos e, até mesmo, festas e comemorações internas na empresa, na igreja ou clubes e academias. Segundo um estudo intitulado Momento Humano no Trabalho, publicado por Edward Hall, a maior parte dos altos executivos se comunicam com seus subordinados por meio de correio eletrônico e correio de voz. Raramente compartilham decisões por meio de contato direto. A sala dos chefes são distantes dos empregados, e reuniões ocorrem de portas fechadas, com a presença somente de altos executivos. São raros os momentos em que se encontram com subordinados, estacionamento ou nos corredores da empresa. Os problemas são reprimidos e difíceis de serem resolvidos sem o contato direto. A solução para uma comunicação positiva é simples: o contato pessoal. Conversa com contato visual. Focar na pessoa com quem se está, sendo necessário proporcionar ao emissor atenção emocional, intelectual e presença física. Scarioli, 2017. Conforme relatam estudos psicológicos realizados em diversos países, o contato pessoal é fundamental desde a infância até a velhice, para a eficiência do trabalho como também para a saúde emocional das pessoas. Lugares que não estimulam o contato pessoal tendem a criar um ambiente artificial, frio e, por vezes, estressante. Locais assim, corre o risco de perder os melhores indivíduos. Gross, 2013. Tópico 1.8. Os documentos escritos e os meios eletrônicos. Notoriamente, a comunicação vem sofrendo transformações ao longo dos anos. Um dos fatores que tem causado o grande impacto sobre a comunicação, causando mudanças nesta, consiste no uso de meios tecnológicos como veículos, para exercê-la. Em razão desse fato, acrescentaremos a questão tecnológica da comunicação para enriquecermos ainda mais as reflexões sobre o assunto tratado nesta apostila. Os documentos escritos, relatórios, cartas, boletins, atas de reuniões, memorandos, etc., proporcionam uma comunicação tanto precisa, sendo um meio eficiente de comunicação. No entanto, eles não devem substituir, de forma alguma, o contato direto. Neste podem-se evitar muitas distorções daquilo que se quer dizer e tem-se a possibilidade de feedback. Os meios eletrônicos têm sido extensivamente utilizados como ferramentas de comunicação nos mais variados tipos e tamanhos de organizações, sejam do setor público, sejam do privado. Um exemplo da utilização de meios eletrônicos como ferramenta de comunicação, reuniões e outros eventos institucionais são frequentemente informados por intranet, por e-mail ou por redes sociais. Pode-se observar que, em reuniões, sempre existe um microcomputador com uma impressora, ou um scanner para digitalizar informações colocadas sobre papel e gravá-las em meio magnético. Contudo, é notável que os meios eletrônicos facilitam, e muito, o dia a dia, mas não se pode substituir o contato direto por eles.
Tópico 1.9. Características da boa comunicação. Algumas características são determinantes para que haja uma boa comunicação. Entre elas encontram-se estas: a capacidade de saber ouvir ao se receber uma mensagem por comunicação verbal, a linguagem adequada, seja falada seja escrita, a objetividade, a fidelidade ao pensamento original, entre outras. A capacidade de ouvir é imprescindível para se gerar uma boa comunicação. Isso decorre do fato de que, nessa condição, o receptor encontra-se focado em compreender a mensagem emitida, garantindo uma interpretação mais efetiva do que o emissor deseja transmitir. Para que isso seja posto em prática, é importante que o receptor saiba permanecer em silêncio, dispensando toda sua atenção ao emissor e, no momento certo, saiba resumir aquilo que foi falado, para que não fique nenhuma dúvida do que de fato se pretendia transmitir na mensagem. Mas, de fato, quais as características de uma comunicação clara? Para uma comunicação adequada, existem algumas características a serem observadas. Objetividade. Conhecimento do interlocutor, público-alvo. E. Compreensão do interlocutor, saber ouvir. Linguagem adequada. Clareza e simplicidade. Preferência pela voz ativa. Correção. E. Concisão. Fidelidade ao pensamento original. Tradução do pensamento nas palavras certas e eliminação da filtragem, garantia da precisão do pensamento e se este foi captado pelo receptor. Com documentos escritos, os cuidados devem ser redobrados. A comunicação por meio de documentos escritos deve ser executada da forma mais criteriosa possível, evitando-se, dessa forma, problemas posteriores de interpretação do texto. Para tanto, deve-se privilegiar o uso de termos claros e simples, de modo que os leitores do texto saibam o que deve ser feito e como fazê-lo. É recomendável também evitar palavras difíceis e frases demasiadamente rebuscadas. Além disso, deve-se dar ao texto, na medida do possível, a forma da linguagem corrente, sem torná-la, contudo, coloquial, pois esta não seria a linguagem adequada para se utilizar em documentos. Deve-se ter o cuidado de, após escrever o texto, submetê-lo às correções necessárias, se for o caso, para evitar os erros gramaticais, porém sem alterar seu conteúdo básico. Para isso, é importante ter em mão uma boa gramática e um bom dicionário para consultá-los em caso de dúvidas. Eles auxiliam na ampliação do vocabulário, promovendo seu enriquecimento, sua atualização e sua modernização. Ser conciso também é importante para uma boa escrita, o que é alcançado procurando dizer apenas o estritamente necessário. Ir direto ao assunto, sem prólogos ou epílogos. Expressar-se com o menor número de frases ou palavras, omitindo expressões redundantes. Quanto mais longas as frases, mais cansativa a leitura. Além disso, quem escreve deve colocar-se no lugar do leitor, tendo-o sempre no pensamento procurando avaliar quais seriam suas maiores dificuldades no entendimento do assunto. Por fim, preferencialmente, a redação do documento deve ser feita em um dia e a revisão do texto feita em outro, quando as condicionantes de trabalho serão diferentes. É desejável também que o texto seja submetido à leitura e análise de outras pessoas antes de sua emissão, pois o que está claro para quem o redigiu pode não estar para outras pessoas. Tópico 1.10. A importância de saber ouvir. No tópico anterior, discorremos sobre algumas características para se chegar a uma comunicação adequada, tendo como foco a figura do emissor. Agora abordaremos um pouco sobre a figura do receptor, como ouvinte. O saber ouvir é uma das melhores ferramentas para uma boa comunicação. Quando se focaliza a atenção no emissor, demonstra-se a ele que se está disposto a ouvi-lo, e a tentar compreender, da maneira mais clara possível, sua mensagem. Dessa forma, o emissor sente-se respeitado e confortável para expressar seu pensamento. Você seria capaz de repetir o que as outras pessoas lhe disseram. Você já ouviu você mesmo? O mau ouvinte desrespeita a presença do emissor, tende a interpretar, de forma emocional, o que ouve e, com frequência, entra em conflito com aquele que fala. A verdade é que todos ouvem, mas poucos ouvem bem. Poucos aprendem a arte de entrevistar.
Entrevistar não se refere somente ao processo em que se submete a perguntas, com a finalidade de se conseguir um emprego. Ela está presente em qualquer diálogo, na família, na escola, no trabalho, etc. Deve haver entrevista. Contudo, para uma boa comunicação, deve-se deixar o entrevistado falar livremente. Não fale o tempo todo. Disciplina e dedicação são determinantes para se tornar um bom ouvinte. E para desenvolver esses dois fatores deve-se prestar atenção ao que está sendo dito e não ao que se vai responder depois. Permitir que os outros terminem sua fala antes de responder. E fazer um resumo do que foi ouvido para que o interlocutor tenha oportunidade de esclarecer sua mensagem. Existem algumas expressões que ajudam nosso emissor a falar, como, por exemplo, você tem mais alguma coisa a dizer? É isso mesmo que você quis dizer? Repetir o que foi dito. Você pensou bem no assunto. E você está certo do que pretende fazer? Você está interessado em ajudar a outra pessoa a falar? Se a resposta dessa pergunta for sim, você entenderá que ouvir é muito mais que apenas não falar. Você deve perceber que ouvir significa compreender o outro, estar interessado no que lhe está sendo dito, ajudar o outro a comunicar-se mais livremente e favorecer o desbloqueio de inibições à comunicação.